um chamado do Senhor para nós fazermos a obra do Senhor. Não venha nos entristecer, né? Mas venha nos alegrar pelo privilégio que o Senhor nos dá de servi-lo, né? Quando nós vamos lá para o versículo 29, ele diz assim: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, mulher ou filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Gente, 100 vezes tanto. Vai receber 100 pais, 100 mães? Na igreja tem pessoas que são como pais e como mães para nos abençoar, né? Irmãos, né? Filhos na fé, tudo isso o Senhor nos dá. Quando os nossos não nos aceitam como nós, servos do Senhor, muitos que estão aqui, quando assumiu, né, a fé em Jesus Cristo, foi rejeitado pela família. Eu passei um desgaste muito grande com minha mãe, porque ela não aceitava. Ela dizia: prefiro ver você morta debaixo de um carro que ver você seguindo esse caminho, né? Mas hoje minha mãe nem está mais aqui. Mas o Senhor está, porque Ele fez promessa. Quando meu pai e minha mãe me desprezarem, o Senhor me acolherá. Esse era o versículo que me sustentava. E eu nunca fiquei sem... Nunca levei em consideração isso com a minha mãe, sempre estive com ela. Ela dizia as coisas dela, mas quando depois ela se acalmava, era uma grande mãe. E o Senhor, Ele nos fez essa promessa. Tudo que nós investir na vida espiritual, o Senhor nos retribui. Ele fez promessa. Mas o auge é a vida eterna. E todas essas coisas que Ele nos promete, não será sem sofrimento, sem dores, né? Mas nós temos que nos superar. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos perseverantes na caminhada e aceitar os desafios que o Senhor nos propõe para sermos seus discípulos. Amém? Deus nos abençoe. Vou passar para o louvor. Que essa canção nos lembre que o custo do discipulado começa quando amamos a Deus e o adoramos verdadeiramente em espírito e em verdade. Que essa seja uma verdade em nosso coração. Amém? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer Vamos declarar que nosso Deus é santo e, além disso, devemos buscar a nossa santidade diariamente. Estando aqui, a gente reforça a nossa fé, reforça os nossos laços de comunhão. Então, além de ser algo separado, retiro das coisas que acontecem lá fora, a gente fortalece a nossa fé aqui dentro. A nossa santidade. Às vezes a gente, no meio do caminho, a gente perde um pouco essa força. E às vezes esse começo do ano é aquela força a mais, aquela força de vontade de começar novamente, pegar novos ares. E isso nos reforça para a nossa caminhada durante o ano e a nossa comunhão também. Amém? Exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Quem está feliz nessa manhã? Levante a mão. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Todos cantamos o amor. Jesus é alegria, euforia,
Passar a palavra para o dirigente. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja teu nome, te agradeço, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Venho aqui nesse momento pedir ao Senhor que esteja, ó Pai, abençoando nossas vidas, ó Deus, trazendo o teu perdão aos nossos corações, pois sabemos que não somos perfeitos como o nosso Senhor nos conclama, ó Deus, a sermos santos como o Senhor é. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que sejas propício, Senhor, por nós, pois nós somos pecadores e precisamos do teu perdão, Senhor. Ó Deus, não olha para nossas iniquidades, mas que o Senhor esteja nos conduzindo, trazendo arrependimento aos nossos corações, Senhor, por algo que nós costumamos fazer, que nem nos toca mais, que aquilo é um pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, teu povo, Senhor. Nos conduz em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui as crianças que vão estar ali na salinha, as professoras, também o nosso pastor. Eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos te render graça, queremos te louvar por mais um dia, por mais uma manhã, e pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui como igreja, Pai, neste momento de comunhão, neste momento, Pai, de prestarmos cultos ao Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos abençoado até aqui, Pai. E colocamos diante de Ti essas crianças, ó Pai. Ó Deus, abençoa, ó Deus, toca no corações dela, traz quebrantamento, para que elas, Senhor, prestem atenção, para que elas entendam, para que elas creiam, para que elas apliquem essas verdades nos seus corações, meu Pai, para que elas não pequem contra Ti, e que elas cresçam, que elas amadureçam e dêem muitos frutos, Senhor, porque essa é a vontade do Senhor para a vida delas e para a nossa vida, Pai. Colocamos agora nossos irmãos, agora, Senhor, cada um de nós na Tua presença, neste momento, ó Pai, que possamos estar sensíveis, ó Pai, ao que vai ser, ó Deus, exposto aqui nesta manhã, a palavra, ó Deus, que possamos estar, ó Deus, prestando atenção em cada detalhe, Pai, para que possamos, ó Senhor, aplicar na nossa vida, Pai, o conhecimento da Tua palavra, para que possamos, ó Pai, ser aqueles que o Senhor, Pai, ó Deus, idealizou para cada um, e que possamos cumprir com a nossa missão, Pai, venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias, Pai. Colocamos diante de Ti o Teu servo, o pastor Robson, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, continuar fortalecendo, continuar dando sabedoria e entendimento a Ele, capacitação, para que Ele continue sendo ferramenta poderosa nas Tuas mãos, ó Pai, porque temos sido abençoados, alimentados, Senhor, através, Senhor, ó Deus, do Teu servo, ó Pai, que tem exposto a Tua palavra, que tem zelado pela Tua palavra, que tem se esforçado a cada dia para levar a igreja, para entender, a compreender, a crer e aplicar essas verdades nos seus corações, Pai, para que sejam, Pai, instrumentos poderosos nas Tuas mãos para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, e para a evangelização, Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus aqui estamos. Ontem tivemos a oportunidade de iniciar esse material, esse incrível material. É o nosso livro-texto do Retiro. E à noite também tivemos uma mensagem tratando do discipulado, só que dentro do contexto da igreja local. E a irmã Vânia trouxe ontem um estudo muito claro, muito objetivo, sobre os desafios do discipulado dentro do contexto da igreja. E ontem, meus irmãos, nós falamos basicamente sobre 3 aspectos do discipulado. A gente disse que o discipulado ele tem 2 dimensões, é o que vai ser trabalhado no livro. A primeira é a nossa relação pessoal com Jesus. Então é algo bem particular, é algo bem íntimo, um processo no qual nós somos moldados dia a dia à semelhança de Jesus. E a gente falou de uma segunda dimensão do discipulado, que é o nosso papel em ajudar outras pessoas a serem discípulos de Jesus. Então, primeiro, eu e Deus, para em seguida ser eu e o próximo. Então, esses 2 aspectos foram trabalhados a princípio. Depois, nós falamos sobre o custo. Então, o discipulado, ele, diferente de muitas áreas da vida, ele exige, meus irmãos, da nossa parte, um custo.
E eu sei que cada vida, em particular, tem seus desafios. Alguns irmãos e irmãs têm grandes desafios no casamento para poderem servir a Deus. Outros podem ter grandes desafios com vizinhos, sabe, com problemas do passado, com filhos. Mas cada um deve olhar para este sofrimento como um preço que deve ser pago. Não se trata de um corpo estranho na nossa vida, é algo que faz parte da agenda divina para o nosso crescimento. E sobre esse custo, nós apresentamos 3 aspectos. O custo do discipulado, nós falamos, ele exige certo tipo de amor. Na verdade, um amor absoluto. E sinceramente falando, meus irmãos, eu só tenho paz nesta vida por causa da pessoa de Jesus. Quando eu passo a amar mais um objeto do que o próprio Jesus, eu perco minha paz. Porque aquela coisa que eu tenho pode ser um bem, pode ser um relacionamento, pode ser até um filho. Eu sempre estou na iminência de perdê-lo. Eu não sei como é que é o dia de amanhã, então eu nunca terei sossego na minha alma. Quando nós amamos absolutamente a Cristo, como Deus, como Senhor Supremo, a gente descansa. A gente entende que apenas Ele é permanente em nós e que todas as outras coisas, elas têm um tempo próprio e elas vão passar. Então a gente consegue descansar porque o nosso amor, ele encontrou o único que é digno de receber o amor absoluto. Então a gente descansa nesse momento. Nós falamos também que além de um certo amor, o discipulado ele tem um custo que exige um certo sofrimento. Então a gente não vai, meus irmãos, servir a Deus na sombra, na água de coco, a gente vai sim enfrentar lutas. Então a gente, na história de uma igreja, a gente passa por processos de disciplina, a gente passa por, às vezes, brigas internas, divisões externas, perseguições ideológicas. A gente teve a pandemia, que foi algo assim muito novo, igrejas fechadas, todo mundo com medo de todo mundo, né? O irmão dava um espirro, já era suspeito. Então foi algo desafiador para a vida da igreja. Isso trouxe um certo tipo de sofrimento para todos nós. Trouxe um certo tipo de sofrimento. E nós falamos também que o custo ele exige um certo tipo de desapego. Então, o nosso coração, vocês sabem, ele é uma fábrica de ídolos. O nosso coração está sempre procurando algum consolo nesta vida. Alguma coisa que nos distraia, que nos alegre, mesmo que seja momentaneamente. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos aprender a quebrar esses ídolos para que a gente consiga se desapegar. Então, é uma arte incrível você ter e não se escravizar. Né? Eu tenho um relacionamento, mas não sou refém dele. Eu tenho filhos, mas eu não os amo mais do que eu amo a Jesus. Eu tenho bens, mas eu não coloco isso acima do meu Senhor. Então, eu tenho fama, mas eu jamais quero ser ou pretender ser mais do que o meu próprio Senhor. Que Ele brilhe em mim para que Ele cresça e eu diminua. Então, é uma incrível arte a gente possuir coisas e não ser possuído por elas. Então, o discipulado, ele exige um custo em todas essas áreas. Nessa manhã, meus irmãos, tendo assim feito um rápido resumo de ontem, nós vamos falar sobre discipulado e anonimato. Mas olha, eu acho, assim, todas as lições são atuais, mas eu acho que essa é a mais atual. Porque a gente vive hoje um fenômeno religioso em que a gente tem igrejas que passam por inchaços, sabe? Algo muito rápido. O trabalho iniciou ontem, já está estourado. É tipo o livro Café com Deus Pai, está estourado. A gente não sabe por quê. A gente tem, do outro lado, os desigrejados, que é um movimento que está só crescendo. Está só crescendo. Então, o fenômeno que está diante dos nossos olhos é de igrejas em que as pessoas não conseguem
criar raízes. Elas não conseguem ter proximidade com a liderança porque às vezes não querem ser cobradas, não querem ser notadas, não querem ser identificadas. Obrigado, meu irmão. Às vezes essas pessoas têm medo de criar raízes porque já carregam alguns pecados da sua história anterior e não querem que isso seja descoberto pela igreja que ela está. Então são andarilhos, estão sempre mudando, mudando, mudando. São eternas ovelhas sem pastores. São ovelhas e que absolutamente ninguém, as igrejas que frequentam, ou os pastores que têm, conseguem acessar o particular para poder ajudar. Há um teólogo brasileiro que inclusive comparou as igrejas da atualidade com rodoviárias. Porque as rodoviárias, elas estão sempre cheias e movimentadas, só que são pessoas diferentes. Então você vê um rosto aqui hoje e amanhã você já não vê. Já está em outra igreja. Então, o que está acontecendo? Se a gente for puxar esse fio para tentar descobrir a origem do problema, onde é que está esse problema? Então, o capítulo de hoje vai tratar sobre discipulado e anonimato. Pessoas que estão tentando seguir a Jesus de longe. Para não correrem o risco de Jesus chamar o nome delas e chamá-las para perto de si e dar alguma missão a elas. Elas seguem de longe, para que não sejam alcançadas pela ordem do Senhor ou pela ordem dos seus líderes ou da igreja. Então, eu quero aqui nesse início, na introdução, não está no livro, mas eu quero ler aqui alguns pontos. Walter, se der para colocar a telinha, pelo menos para esse lado aqui já ajuda, né? Porque aqui ficou um pouco ruim para ler. Nem todo discipulado é bíblico. Nem todo discipulado forma discípulos para Jesus. Nem todo discipulado significa crescimento de igreja. Gabriel, obrigado mais uma vez. Tu hoje está top, viu? Então, irmãos, olha só. Eu quero alertar, isso é bom para mim, isso é bom para vocês. Muitos crentes estão sendo discipulados não para Jesus, mas para a igreja. Então eles são ensinados, olha só meus irmãos, a aprenderem os trejeitos da igreja, o modo de se vestir da igreja, tem que usar as roupas padronizadas da igreja, não pode visitar outra igreja, vai ter um aniversário, vai ter não pode ser, é propriedade exclusiva desse local. Então, nós temos hoje milhares de ovelhas sendo discipuladas para a igreja, não para Jesus. Um rápido testemunho, uma pessoa chegou para mim há 2 anos atrás, chorando, e eu falei, vamos conversar no gabinete. E ela me disse que estava sendo humilhada na sua igreja, maltratada, podada, e quando ela disse que iria sair daquela igreja, ela ouviu assim do líder dela, se você sair daqui, nós vamos lhe tirar de onde você estiver, pode ser no meio do culto, nós vamos lá lhe arrastar. E essa irmã, ela não estava perturbada só espiritualmente, mas emocionalmente também, ela estava muito mal, ela e o filho. Eu conversei com ela nesse dia, depois eu falei com o filho dela também, ele esteve lá juntamente com ela. Sabe por quê? Porque ela não estava sendo discipulada para Jesus, estava sendo discipulada para uma igreja, para se tornar um soldadinho de uma igreja e não do Senhor. Para ser treinada a engolir a seco todos os erros que aquela igreja cometesse. Para que ela aprendesse e fosse adestrada a não questionar nada que fosse diferente das Escrituras. Mas, irmãos, o erro não para aí. Muitos, e isso inclui erro dos pastores, muitas ovelhas também não estão sendo discipuladas para Jesus porque estão sendo discipuladas para pastores. Sabe aquela história de quando o pastor fala assim, olha, meus irmãos, eu estou comunicando que eu vou sair dessa igreja, tá? Então daqui 3 meses vocês já podem procurar outro líder, eu estou saindo para a igreja X. Aí, sabe o que algumas ovelhas começam a dizer? Eu vou junto com ele. Eu vou acompanhá-lo. E começo a perguntar, eu estou falando porque eu já passei por isso. Não é porque eu discipulei ovelhas para mim, não. É porque tem ovelhas que não querem saber de Jesus. Elas só querem saber do pastor que elas têm.
Porque o pastor é mais do que Jesus na vida dessas pessoas. E a pessoa chegou para mim, e aí veio outro e outro. Pastor, o senhor vai ficar aqui em Imperatriz? Nessa época eu estava lá. Eu falei, não sei ainda. Não sei. Eu tinha alguns convites, eu não tinha decidido. Eu falei, eu não sei. Por quê? Porque para onde o senhor for, nós iremos. Quase que eu me sentia Jesus nessa hora. Olha só. Para onde o Senhor for, nós iremos. Eu disse, poxa vida. E aí um dia eu fui ao púlpito, depois de pregar, eu disse o seguinte, meus irmãos, eu estarei deixando a igreja? Estarei. Os discípulos de Jesus vão ficar aqui. Os discípulos do pastor Robson vão querer sair. Eu falei desse jeito. Se você chegar lá hoje e perguntar, vão te falar isso. Eu falei desse jeito. Mas não teve jeito, ainda teve uns que saíram, não para onde eu estava, porque eu não fiquei na cidade. Mas vocês entendem que há uma predisposição nas ovelhas de ignorarem Jesus e se apegarem ao pastor? E de colocarem na cabeça que aquele pastor é insubstituível. E no dia que ele sai, mesmo que seja uma decisão dele, tem pessoas que vão querer crer que é por confusão, que é porque essas pessoas não estão sendo discipuladas aos pés de Cristo, mas do pastor. E eu quero, meus irmãos, aqui testemunhar algo que eu já vi, que eu já ouvi, já cansei de ver, de líderes que, de fato, fazem questão de pastorear ovelhas para si mesmos. E eles exploram essas ovelhas. E essas ovelhas começam a tirar tudo o que tem para dar para esses líderes. Eu conheço pastores, meus irmãos, até na nossa denominação, que há mais de 15 anos deixaram a igreja X, e tem gente nessa igreja que até hoje, ao invés de contribuir na igreja local, manda o dinheiro para o cara. Foram tão escravizadas, tão adestradas, que o fulano está há mais de 15 anos por aí em outras igrejas e aquelas pessoas não ajudam a igreja local, de onde elas estão sendo beneficiadas, elas mandam dinheiro para a pessoa. São eternos mantenedores. Por quê? Porque esses homens fazem discípulos para eles mesmos. Estes homens miram em pessoas ricas da igreja. Eu estou abrindo aqui meu coração, não estou falando nem a metade do que eu sei. Esses homens procuram nas igrejas os ricos, os influentes, os que estão sempre falando, e conquistam para isso servir de defesa para eles, de colete à prova de bala, para se perpetuarem no poder. Infelizmente, meus irmãos. Então, o que nós queremos falar aqui é de discípulos que estão ao alcance de Jesus, olhando para Jesus, tendo Jesus como referencial e utilizando-se da pessoa de Jesus para tomarem decisões dentro da igreja, inclusive em relação ao líder. Porque Jesus é mais importante do que qualquer líder na face da terra. Então olha só isso aqui. Vivemos em uma época em que as igrejas estão parecendo-se com rodoviárias. Onde a igreja brasileira tem errado? Por que a cada dia aumenta o número de cristãos que vivem como andarilhos? Eu já até falei para vocês de um em Amarante. Terminou o culto, o cara estava assim na porta, e ele aparecia de vez em quando e desaparecia. Né? E eu perguntei para ele, meu irmão, você é de onde? Ele disse assim, eu sou migrador. Eu falei, migrador é um gafanhoto na Bíblia, cara. Não, eu fico só migrando. Então ele não queria entrar na categoria de desigrejado, olha só a sacada. Ele não queria ser rotulado de desigrejado, eu abandonei. Mas ele também não quer compromisso com nenhuma igreja local. Ele não quer ter um pastor dizendo, meu irmão, estou sentindo falta de você, você não foi a tal culto. Ele não quer ver os irmãos, os homens visitando ele. Ele não quer. Ele não quer ver ninguém se intrometendo no casamento dele quando ele estiver zangado, brigado com a mulher dele. Não quer. Então ele fica migrando. E ninguém nunca sabe quem é aquela ovelha, porque ele não tem pastor. Então, o estudo de hoje tenta responder a essa questão, o porquê que nós temos hoje uma igreja que está se modificando o tempo inteiro em relação aos rostos. Então, ora tem 30 que sumiram, estão em outro lugar, e a gente está nessa rotina.
continuamente. Eu quero aqui mencionar, meus irmãos, em primeiro lugar, uma pesquisa de John Mayer, tá? Quem é músico até confundiu isso aqui com o nome de um guitarrista, John Mayer. Então, olha só, ele é padre teólogo católico e ele fez uma pesquisa e identificou 3 tipos de públicos no Evangelho, nos Evangelhos, tá bom? Ele não está falando da atualidade. Eu ainda vou fazer essa ponte. Mas nos Evangelhos, ele falou sobre 3 círculos concêntricos. Primeiro, o círculo externo, referente às multidões que seguiam Jesus. Aqueles que ficavam mais de longe, sabe? Vamos lá ver se ele faz algum milagre. Vamos lá ver se vai ter comida, se sabe, vai ter alguma coisa extraordinária. Vamos ficar de longe ali olhando, de braços cruzados, só para ver o que acontece. Esse é o primeiro grupo, é o mais distante. E aí tem um segundo círculo, que é o círculo intermediário, que são os discípulos de Jesus em geral. Não é os 12 ainda não. Sabe aquela quantidade de mulheres, de homens, que eles estavam o tempo todo ali, sabe, mais próximos um pouco de Jesus. O tempo inteiro. Então esses nomes raramente são citados, mas estavam ali aquelas multidões. Então onde Jesus ia, eles procuravam acompanhar. E há um terceiro círculo, que é o círculo mais próximo, que é os 12. São os 12. Tá bom? Um grupo especial de 12 homens, que não apenas eram discípulos de Jesus, como também formavam um círculo íntimo em torno dele. Olha só. Jonas Madureira não está dizendo que os 12 eram salvos. Eles estavam bem próximos de Jesus. Nós sabemos que Judas não foi salvo. Mas eles estavam no círculo mais íntimo de Jesus, esses 12 aqui. Então percebam que na narrativa bíblica, nós temos pessoas muito distantes que não se apresentam, não se identificam, não chegam para falar com o Senhor. Elas estão lá de longe, de braços cruzados, só olhando. Só olhando. E aí tem um grupo mais próximo, e esse sim acompanha Jesus para todo lugar, ficam mais perto, ouvem com mais facilidade. E há um grupo que é o grupo pessoal e particular de Jesus. Então, é interessante notar essas 3 categorias. Deve estar no slide aí, esses 3 círculos, tá bom? Um menor, um intermediário e um maior. Isso aqui representa níveis de proximidade de Jesus, proximidade física e às vezes espiritual. Pois bem, meus irmãos, a grande multidão, esse círculo maior, é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. E eu coloquei aqui seguir Jesus entre aspas. Olha só essa frase. É possível seguir Jesus sem compromisso. Ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. Então, como é que eu sigo Jesus sem compromisso? Eu digo não a todos os convites que eu recebo da igreja. Eu digo não. Porque isso tem um custo, eu não quero esse custo. Eu digo não também à minha missão fora do templo. Na hora de aproveitar a oportunidade de ajudar um necessitado. Meus irmãos, eu fico encantado, eu não falo é para vocês, mas eu fico encantado quando o crente chega para mim e fala assim, pastor, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, e eu estou querendo ajudar essa pessoa, eu estou querendo evangelizar, e eu estou levando isso porque está faltando comida. Eu fico assim, nessa hora, o sentimento é como vale a pena estar no ministério. Né? Porque para mim, o grande brilho do ministério não é festa, não é você ver Cristo nas pessoas, Cristo movendo corações a serem como Ele. Então, esse modo de olhar para a sua missão dentro e fora das 4 paredes, aquele que não quer pagar o custo, ele abre mão de tudo isso. Ele abre mão. Então, Jesus tinha muitos seguidores, mas será que todos esses seguidores eram discípulos? Então, a gente tem que aprender hoje, e daqui em diante, a fazer essa distinção. A igreja brasileira tem 50 milhões de evangélicos, ok. 50 milhões de seguidores, ok. Mas nós temos quantos discípulos aí dentro? Tá? Então, o relato dos evangelhos estão aqui nos mostrando que nem todo mundo, na verdade, nem a metade daqueles que estão caminhando no rumo de Jesus são seus seguidores. Não são.
Então este aqui, como diz Jonas Madureira, é o exemplo mais escandaloso. Judas, dentre os 12, não foi salvo. Não foi salvo. Pessoas também dentro do grupo intermediário não foram salvos. E muitos daquelas multidões também não foram. Mas eles estavam ali, ó, caminhando. E Jesus ia para um lado, eles acompanhavam, ia para o outro, eles acompanhavam. E a gente olha uma multidão nos evangelhos. E quando chega em Atos 1, só tem 120 reunidos em oração. Para onde foram os 5.000 da multiplicação de pães e peixes? Para onde foram aquelas multidões? Então percebam que alguns momentos da nossa vida, eles funcionam como uma peneira. Eu falei isso para um colega de ministério, ele muito assim preocupado, rapaz, pastor Robson, como é que está por aí Amarante? Porque aqui a igreja está fechada e parece que vai ser daqui para pior. Eu falei para ele assim, meu irmão, realmente é ruim, é difícil, mas o lado bom é porque isso está sendo como uma peneira. Aquelas pessoas que nunca dependeram de facilidade para servir a Deus, elas vão continuar servindo em meio à pandemia. Elas não vão se aproveitar de um motivo para virarem as costas para o Evangelho, para Jesus. Elas continuarão servindo. Então, essa multidão, de vez em quando Deus manda um filtro para dizer, estes são, estes não são. Tá? Então, nós temos em João 6, Jesus pregando, uma mensagem um pouco dura, e aí um grupo enorme começou a abandonar Jesus. A gente pensa hoje que é só as igrejas que passam por isso, né? O crente fulano saiu da igreja, a família X saiu. Um grupo enorme começou a abandonar Jesus. Jesus, olha só. Imagine nós, pastor Elias, réis mortais. E os discípulos falam, Senhor, vejam quantos estão te abandonando. Então aquele grupo andava com Jesus, mas quando Jesus pregou certas verdades, todo mundo caiu fora. Diga, isso aí não dá para a gente quer ser um discípulo mais light, mais tranquilo, a gente não quer viver essa vida aí. E eles abandonaram. Então, estar no meio da multidão não te torna discípulo de Jesus. Não adianta. Eu estou na igreja X, isso não te faz um discípulo. Nunca fez ninguém discípulo, nem vai fazer. O único que nos faz discípulo é a pessoa de Jesus. Então, estar numa igreja não te torna discípulo, ser batizado não te torna discípulo, estar no rol de membro, ter cargo, ser diácono, ser pastor, não te torna discípulo. Essa, inclusive, meus irmãos, é a razão porque nós temos muitos pastores violentos, briguentos, corruptos. Sabe por quê? É porque eles são apenas seguidores, eles não são discípulos de Jesus. E eles aprenderam as artes mágicas do meio evangélico, como andar, como se vestir, como carregar a Bíblia, como dar glória, como cantar, mas eles não foram discipulados por Jesus. Eles não aprenderam. É por isso que nós temos diáconos problemáticos. Em muitos locais, em muitas igrejas, homens que estão dentro da igreja vivendo uma vida de impureza, vivendo em adultério. Sabe por quê? Porque eles são seguidores de uma igreja, de uma religião, mas eles não são discípulos de Jesus. É por essa razão que nós temos pessoas nas igrejas evangélicas, e em todas, você pode pegar católica, o que você pensar, gente que já tem 20, 30 anos de igreja, e são pessoas imaturas, briguentas, problemáticas. Por quê? Porque elas estão tendo contato com uma igreja, não com a pessoa de Jesus. Irmãos, é impossível você sentar à mesa com Jesus e não ser transformado. É impossível você abrir sua Bíblia, dedicar-se a um momento de oração sincera com o Senhor e você não sair dali transformado para melhor. É impossível. O problema é que as pessoas, como eu disse ontem, elas estão utilizando como referencial de vida cristã não a Jesus, mas a igreja. E eu queria fazer aqui um apelo. Não use a igreja como um substituto da sua vida particular. Não use. Porque, meus irmãos, muitas vezes isso acontece. A gente não tem vida em casa. De orar,
de ler a palavra. Você vê os membros da sua família orando, lendo as Escrituras, louvando ao Senhor. Então a gente não tem isso em casa e a gente usa a igreja como um substituto para a nossa vida devocional particular. E a única coisa que a gente tem é a igreja. É por isso que a gente não tem vida no evangelho dentro de casa, a gente não tem trabalho, porque tudo que a gente tem está na igreja. E aí acabou o culto, fechou as portas, está tudo lá. Então, não use a igreja como substituto da sua vida particular com Deus. A igreja é apenas para reforçar a espiritualidade que você já traz de casa. A gente não pode olhar para a igreja apenas como um hospital. E eu chego lá rastejando, de joelhos, todo ferido, porque eu não me cuido. Nós devemos chegar bem na igreja, tendo orado, tendo se alimentado da palavra, zelando pela comunhão familiar, para a gente chegar bem junto ao corpo de Cristo para louvarmos ao Senhor. Então, estar neste meio, nessa massa evangélica, não nos torna discípulos. E nada que a igreja nos oferecer, de estrutura, de cargo, de oportunidade, nos faz discípulos. É o teu relacionamento diário e pessoal com Jesus que te torna discípulo. Uma marca da igreja contemporânea são as pessoas que optam pelo anonimato, sempre escondendo-se na multidão para não se comprometerem. Então não tenho dúvida que muitos tinham medo de Jesus. Eles eram curiosos, né? Porque como é que esse homem realiza esses milagres, o jeito que ele prega, todo mundo olha no pé dele. Mas essas pessoas morriam de medo de estarem ao alcance de Jesus e ele falar: você aí, como ele fez com Zaqueu. Zaqueu, ele não furou a fila para chegar na frente de Jesus. Ele foi lá por longe, subiu numa árvore, diga: aqui ele não me acha. Aqui eu acho ele, mas ele não me vê. E aí Jesus, né, desce daí, seu danado. Hoje eu vou à sua casa. Então, eu nem sei se ele conseguiu descer ou se ele caiu, se ele pegou uma queda do convite. Então, o exemplo de Zaqueu de tantos outros é o exemplo de multidões hoje que tentam seguir a Jesus de longe. De longe. Não querendo se comprometer em sua santidade, em seu casamento, em seu trabalho, em suas vidas, para serem como o Senhor. Isso significa que seguir Jesus não era apenas embrenhar-se no meio de uma turba que eu seguia. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. Irmãos, um exemplo que marcou muito a minha consciência foi o exemplo de um pastor colega, né? Pastor Batista. E eu soube que ele estava doente. Ele passou mal no púlpito. Deus estava falando tão claro para aquela igreja sobre como aquela igreja estava adoecendo o seu líder, que ele passou mal no púlpito. Se ele não abraçasse o púlpito, ele teria caído. Então nem finalizou a mensagem, foi de lá para o hospital. Aí eu fiquei sabendo, fui visitá-lo. E meus irmãos, é doído a situação que ele estava vivendo. Então, um homem zeloso da palavra, eu cheguei algumas vezes lá, na EBD, porque eu queria dar algum comunicado lá para a igreja, e ele estava ali falando para 3, 5 pessoas. Um estudo que era para ser dado aqui, de tão bem elaborado que estava. E eu fiquei olhando, será que eu teria essa empolgação? Fiquei me perguntando. E aí ele marcava, irmã Dilma, evangelismo, às 4 da tarde, e convocava toda a igreja para às 4 saírem da frente da igreja. E ele ia sozinho, porque ninguém aparecia. O que é isso? Jonas está falando de uma igreja que ela retém apenas aquilo que lhe agrada. Qual é o culto mais confortável, mais legal, que tem mais gente?
qual tipo de trabalho que é menos desgastante. Então, a gente vai selecionando, dizendo não para Deus em várias áreas, dizendo sim para outras, porque não nos custa nada. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. E aí, meus irmãos, é chumbo grosso. Seguir Jesus nos termos de Jesus. Aquela história de Jacó, eu quero fazer uma interpretação para tentar corrigir uma outra interpretação errada. Eu não sei de quem é aquela música, não sei se é um corinho, né? Jacó lutou com o anjo, segurou o anjo, amarrou o anjo. Jacó era, né? Então, as pregações, as músicas, elas faziam o que com aquela história? Rapaz, Jacó é... Se você lutar com Deus, se você pressionar, se você amarrar, você consegue. Essa é a lição que está sendo ensinada. Eu não vou ler o texto, eu vou citar o texto. A ideia do texto. Então, Jacó, olha só, o que é servir a Deus nos termos de Deus? Jacó sabe que o irmão dele está vindo com um exército para pegá-lo, para matá-lo, porque ele traiu seu irmão. E aí ele tem ali um riacho, e a família dele passa o riacho, e os servos, e todo o gado dele, ele fica do outro lado sozinho. Ele vai orar, vai pedir socorro, vai gritar por ajuda. E aí Deus se manifesta, isso é chamado na teologia de teofania. Teó é Deus e fanel em grego é manifestação, é uma manifestação visível de Deus. Só que Deus ele não se apresenta como Deus, é como um homem. Como um homem qualquer. E aí Jacó, na sua esperteza, na sua valentia, ele vai querer desafiar. E este homem, que a Bíblia chama de homem, toca na articulação da coxa, e aí vocês sabem que um homem sem movimentação em uma perna não vai conseguir lutar, não vai conseguir batalhar. Jacó ele é humilhado naquele momento, ele não pode mais nem lutar contra aquele homem que está à sua frente, e muito menos com o seu irmão que está vindo. Então, se ele já estava em maus lençóis, agora ele está mais ainda. Por que Deus tirou todas as muletas que Jacó se apoiava? Porque Deus estava ensinando a Jacó que Jacó só conseguiria ter sucesso espiritual se ele vivesse segundo os termos do Senhor. E não segundo os termos da esperteza dele, de andar passando a perna em todo mundo, de estar querendo ganhar tudo no grito. Deus humilhou Jacó para que ele vivesse nos termos de Jesus e não nos seus próprios termos. E é isso que Deus quer até hoje. Então, olha só, meus irmãos, o anonimato acontece quando você rejeita as ordens de Cristo porque quer viver a vida do seu jeito. Então, você fala para o jovem, o namoro precisa ser puro. Aí ele fica chateado com você. E aí você vai dizendo para o marido, você precisa amar sua esposa e parar de ser agressivo e violento com ela. A pessoa vai se chatear com você. Na verdade, não é com você. Ele está revoltado com a verdade do próprio Deus. E a vida vai seguindo. Então as pessoas, elas não estão se assemelhando a Jesus justamente porque elas querem preservar o seu próprio jeito de viver. Eu quero frequentar do meu jeito, eu quero cultuar do meu jeito, eu quero usar o meu dinheiro do meu jeito, eu não quero nem Bíblia, nem ninguém regulando o que é que eu devo fazer. Vocês não sabem o tamanho de sofrimento. Certa vez um advogado me procurou em Amarante, não era da minha igreja, e chegou, sentou chorando, falando de uma crise que ela está vivendo no casamento. E quando eu perguntei, o seu marido aceitaria conversar, nós três juntos? Ela disse, esse é o grande problema. Ele não ouve ninguém na face da terra, nem o pai dele. É um orgulho que não deixa absolutamente ninguém dizer um A sobre a vida dele, sobre o nosso casamento. E ficou nisso. Ficou nisso. Então, meus irmãos, é esse desejo de querer uma igreja do nosso jeito. Isso não está me agradando. Isso não é do jeito que eu queria. Ah, o louvor não está do jeito que eu quero. A pregação, a cor da igreja. Então, a pergunta deveria ser, o que
o nosso grande mestre quer que nós sejamos como discípulos. Para vencermos o anonimato, precisamos deixar de ser seletivos e nos dispormos a servir a Cristo em tudo. O anonimato nos esconde, mas o discipulado nos expõe. Então, no anonimato, eu sento na cadeirinha da igreja, eu fico ali caladinho, termina o culto, eu desapareço para nem correr o risco de alguém falar comigo, e eu vou levando essa vida. Então, o anonimato faz isso, ele te afasta cada vez mais de Jesus. O discipulado, ele te expõe, no bom sentido. Então, você está ao alcance de toda a igreja, você está ao alcance da liderança, você está no raio de visão do pastor e você está acessível. Você terá o privilégio de ser convidado, solicitado, chamado para trabalhar em alguma área. Você terá abertura e oportunidade para falar: eis-me aqui, meus irmãos, eu estou disposto para trabalhar no que precisar. Então, o verdadeiro discipulado pede a você que você se apresente e apresente seus talentos na obra de Deus, como também dons espirituais. Olha só essa pergunta aqui, ó. Será que em nome do crescimento numérico temos contribuído para que em nossas igrejas haja mais pessoas entusiasmadas com Cristo do que autênticos discípulos de Jesus? Ontem a gente estava numa roda de conversas aqui, alguém perguntou assim: por que a igreja está virando isso? Por que as heresias elas circulam tão fácil no meio cristão? Por que o número de escândalos, pastores milionários, vidas luxuosas? Por que isso circula tão fácil no meio do povo de Deus? E ninguém percebe. Parece que nós perdemos a capacidade de separar a palha do trigo. Aquele texto, meus irmãos, que diz assim: olha, examinai tudo, retende o que é bom, o contexto ali é de pregação. Então, todos nós deveríamos estar de prontidão alertas quando qualquer pregador estiver à nossa frente falando, seja eu, seja outro. A nossa igreja inteira deve estar de prontidão quando o louvor estiver conduzindo, olhando as letras. Quando alguém estiver testemunhando, quando alguém postar um vídeo no grupo. Digo, opa, aqui tem uma heresia. Isso aqui vai trazer um prejuízo para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Todos nós devemos examinar todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom. Apenas aquilo que é bom. E aí eu falei para estes irmãos que a causa motriz de tudo isso é que a igreja brasileira ela está abandonando cada vez mais o exame das Escrituras. Cada vez mais. As pessoas, eu duvido, eu só não vou fazer aposta, porque eu estou sem dinheiro esses tempos. E estou devendo na cantina. Mas eu duvido se essa quantidade de pessoas que estão absorvendo vídeos, livros heréticos, se eles têm esse mesmo gás para estudar as Escrituras. Eu faço uma aposta, não financeira, com quem quiser. Se essas pessoas leem mais a Bíblia do que essas outras coisas que estão fazendo sucesso por aí. Não leem, meus irmãos. A igreja brasileira passa por um abandono generalizado das Escrituras, e esta é a razão porque os falsos mestres estão enchendo as igrejas não com discípulos de Jesus, mas com pessoas entusiasmadas, com pessoas eufóricas, animadas, mas não discípulos de Jesus. Pessoas que são movidas e carregadas emocionalmente pelo personalismo do pastor, pela influência dele, não pela pessoa de Jesus. O anonimato também é gerado pelas estratégias de rápido crescimento que geram adesões em vez de conversões. Ontem o Epaminondas, ele estava ali, ele falou assim, de um amigo dele, pastor, que falou assim: meu irmão, minha preocupação nessa igreja aqui é fazer festa. Porque se eu não fizer uma festa toda semana, é gente desviando, é gente mudando de igreja. Então, essa igreja aqui ela é viciada em festa. Então, toda semana eu tenho que fazer uma.
um pastor dando esse testemunho para o nosso irmão Epaminondas. Vocês acham que Jesus está formando discípulos numa igreja como essa? É uma cautela que nós devemos ter, meus irmãos. Estratégias de rápido crescimento geram amigos do Evangelho ao invés de filhos do Evangelho. Deste modo, as igrejas ficam repletas, mas de pessoas vazias. Isso é anonimato. Multidões que não conhecem verdadeiramente a Jesus, mesmo que estejam dentro de igrejas. São multidões. Não conhecem a palavra, não tem base bíblica para enfrentar suas tribulações, não tem sabedoria para aconselhar pessoas da igreja que estão fracas, não tem informação bíblica para evangelizar. São multidões que estão ali na frente de um púlpito, mas não são discípulos, são apenas seguidores de longa distância. A crise de credibilidade que a igreja vive hoje é a maior prova de que grande parte das multidões que enchem os templos não tem vida transformada. Meus irmãos, quem puder, compre o livro do Paulo Romero. O título do livro é Supercrentes. Quem puder. A versão antiga, a que eu tenho, tem o símbolo, né, o S do super-homem na capa, Supercrentes, Paulo Romero. Este livro já tem décadas. Eu tenho certeza de que ele continua sendo 100% atual. O que ele fala ali sobre o movimento de igreja brasileira é algo incrível. Comprem este livro, é um grande teólogo, um grande estudioso, um homem de Deus, e tem coisas incríveis ali sobre a nossa realidade, tá bom? Eu quero falar aqui um pouco também, meus irmãos, sobre discipulado de baixo custo. Então, o que é o discipulado de baixo custo? É um tipo de discipulado em que a gente aceita você de qualquer jeito. Chegue do jeito como você está e fique do jeito que você quiser. Então, olha o que o livro diz. O cristianismo genérico, ele também tem seu custo. Na verdade, baixo custo. Ele não tem nada ou quase nada do evangelho. É verdade que esse cristianismo genérico é mais agradável ao espírito da época. Afinal de contas, não discorda de nada nem de ninguém, todo mundo está certo, todo mundo é bonzinho e no final todos serão felizes. Esse é o evangelho de baixo custo. Perguntas para identificar o cristianismo genérico. Eu já falei algumas vezes aqui da expressão graça barata. Aquele livro que eu mostrei ontem do Bonhoeffer, ele vai tratar disso, ou seja, eu sou salvo pela graça, então eu vivo do jeito que eu quero, porque eu já estou salvo mesmo. E ele vai explicar que você não é salvo apenas do pecado. Você também é salvo para as boas obras. Então, o verdadeiro salvo não é salvo para ficar, sabe, desocupado no ócio, eu vou viver a vida que eu quero. Você é salvo do pecado e é levado para as boas obras. Este é o verdadeiro salvo. Então, como é que a gente pode identificar, meus irmãos, diante de tantos movimentos no Brasil e no exterior? Olha só essas perguntas. Por que os pastores não falam mais sobre o pecado? Você não encontra. É difícil você ver um vídeo que circula por aí, o cidadão apontando o dedo numa ferida da igreja brasileira. É difícil. A palavra pecado desapareceu. E se alguém perguntar, mas pastor, por que você não está falando sobre o pecado? Ele vai dizer, porque eu não quero desagradar ninguém, não quero perder ovelhas. Mas pastor, essas pessoas não vão se tornar discípulos de Jesus. Ele vai falar, não tem problema. Elas estando aqui, para mim já está de bom tamanho. Não importa se elas crescerão como discípulas de Jesus. Basta estarem aqui e fazerem volume. Porque as igrejas não aplicam mais a disciplina. A disciplina, ela está desaparecendo. Um projeto de crescimento de igreja, que inclusive hoje tem congressos. Reúnem todos os pastores, e eles vão ensinar os pastores a não falar de pecado, a não disciplinar, a focar apenas no acolhimento. Só abrace, beijinho e pronto, só faça isso. E um pastor dessa denominação, inclusive foi meu aluno no Seminário Batista, chegou para mim, eu acabei citando a denominação, ele chegou para mim e falou assim,
eu perco o ministério, mas eu não levo minhas ovelhas para esse congresso. Ele recebeu uma carta convocando ele e a igreja para aquele congresso. Ele falou, eu perco o meu ministério, mas eu não vou levar as minhas ovelhas para aquele congresso. E ele é um homem conhecedor da palavra. Ele já escreveu vários livros e livretos. Inclusive foi ele que fez a impressão do meu livro, que ele tem as máquinas na casa dele. Se eu não faço isso, eu não vou trair o evangelho para cometer esse tipo de apelação para aumentar o número de pessoas numa igreja. Porque os líderes estão abrindo suas próprias igrejas. Meus irmãos, essa tendência é tão triste. Não se espantem se logo, logo na ICEB vocês verem isso aqui. Pastores que não querem ter mais nenhum superior acima dele. Eles não querem prestar contas do seu ministério, da sua igreja, eles não querem estar dentro de uma denominação, eles querem ser os donos. E todo o dinheiro da igreja é dele, o prédio é no nome dele, os bens que são doados vira patrimônio dele e no dia que ele quiser ele desaparece com tudo. A igreja de um colega meu está passando isso em Imperatriz. Ele assumiu a igreja, só que todo o terreno e até algumas kitnets dentro do campus, um líder lá do passado colocou no nome dele, lá está virando um problema judicial. Por que os pastores não querem mais apenas administrar o rebanho de Deus, mas querem ser donos de igreja? É a época que a gente está vivendo. Outro detalhe, por que as mensagens se centralizam nas questões materiais? Irmãos, o livro que eu citei ontem, Café com Deus Pai, e é só com a parte da Trindade, né? Jesus e o Espírito deixa de fora. Este livro, do início ao fim, ele vai estar focado no que você quer. Tira Deus do centro, o nome está só na capa. O que você quer, o que você deseja, como você se vê daqui a tantos anos, você pode. É um livro antropocêntrico, voltado para o homem, escrito para os prazeres do homem. Quando você se pergunta, por que faz tanto sucesso? É só abrir e ler. Mas a igreja brasileira não consegue perceber que Cristo não está ali. Não consegue. E aí nós temos aqui, olha, por que os pregadores não falam mais sobre a vinda de Cristo? Rosial, era a pregação que eu mais ouvia antes da minha conversão. Você vê aqueles irmãozinhos da Assembleia, todos ali bem vestidos, falando com aquela garra. Qual era a mensagem? Jesus está voltando. Por que parou? Porque se os camaradas de hoje dizer que Jesus está voltando, vai acabar com a festa que eles estão prometendo. Né? A prosperidade, a riqueza, o glamour, se eles falarem Jesus está voltando, então ele vai acabar com essa festa que a gente está prometendo para o povo. Então vamos parar de falar da vinda de Jesus. E vamos dar a entender para as pessoas que isso aqui não vai acabar, essa vida de fartura. Então, não pode falar da vinda de Jesus. Porque se falar, os irmãos, né? Vai acabar o meu projetinho nessa vida. Então, por que o ser humano é exaltado e Deus é colocado como servo? Por quê? E as pessoas estão ficando bravas para se referir a Deus, o modo de orar a Deus, o modo de se tratar. Porque é um discipulado que não exige nada das pessoas, só promete benesses. É um discipulado de baixo custo, e olha só isso aqui, olha. O problema é que o cristianismo genérico, ele é feito para agradar. E por ser de baixo custo, produz também igrejas de baixo custo. O que nós vamos ver nessa igreja? É problema, é divisão, é falta de testemunho, escândalos financeiros. Em uma igreja de baixo custo, baseada na máxima satisfação da clientela, também tem consequências para a vida. Ela nos torna mais parecidos com o Cristo de baixo custo. A bem da verdade, um falso Cristo, que por sua vez não poderia produzir outra coisa senão um falso cristão ou um falso discípulo, ou um discípulo de baixo custo.
A maior parte das multidões seguiam a Jesus por interesse. Esse é o triste fato. Queriam comida, queriam um milagre, queriam alguma solução rápida de algum problema. Elas não estavam interessadas na pessoa de Jesus. Imagine como seria ruim você ser objetificado pelo seu filho. O seu filho lhe pedindo dinheiro, o seu filho lhe pedindo roupa, lhe pedindo passeio com os amigos, e quando você quer abraçar esse filho, ele te empurra. Quando você fala, meu filho, vamos passear juntos, ele fala, não. Agora, se você tiver tanto e me arrumar, me dê que eu estou precisando sair com os meus amigos. Imagine você como pai, como mãe, sendo objetificado pelo seu filho. É isso que nós fazemos com Jesus. Quando nós estamos no discipulado de baixo custo. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas eu não quero ficar horas na tua presença orando. Eu não quero ficar sentado 1h30, 2 horas ouvindo uma palavra tua. Eu quero apenas as coisas que você tem para oferecer que me interessam, que resolvem os meus problemas. Então, meus irmãos, milhares de pessoas estão seguindo um Jesus que não existe. Não existe. Esse Jesus foi inventado, esse bonequinho foi criado pela mídia evangélica, artistas, cantores, pregadores, e eles estão vendendo esse Jesus às pessoas. As pessoas estão comprando. As pessoas estão comprando um evangelho de baixo custo com um alto custo. E é algo que vai dar em nada. Eu quero aqui dizer o seguinte: você tem servido concretamente no reino de Deus, na sua igreja local, ou ainda continua no meio da multidão? É óbvio que essa fala aqui não é para um novo convertido que chegou agora, um membro que chegou agora de outra igreja. A gente está falando para aquelas pessoas que já têm anos e anos e anos de vida cristã. E que não tiveram, meus irmãos, a coragem espiritual de se apresentarem, de dizerem, eis-me aqui, de dizerem à liderança, caso precise da minha ajuda, do meu serviço, eu estou à disposição, a minha família está à disposição. Meus irmãos, fujam do anonimato no meio da multidão. Fujam disso. Não tentem seguir a Jesus à distância. Sabe, fora do alcance dos demais irmãos que precisam de você, fora do alcance da liderança que gostaria muito de ter o seu apoio, não fique distante. Uma das palavras-chave na vida de todo crente é a palavra integração. Procure se integrar. Procure algo com que você se identifique, algo que está de acordo com o seu dom, com o seu talento, e se proponha, diga para Jesus, eis-me aqui, Senhor. Saia do meio da multidão, dê um pulo na frente de Jesus. Eu estou aqui. Não vou ficar mais escondido aqui no meio desse povo, onde meu rosto não é visto, onde meu nome não é citado, onde minhas habilidades não vão ser vistas. Eu não quero mais ficar nesse meio. Eu quero me apresentar ao Senhor para te servir. Segunda pergunta, nesta reta final de estudo: o evangelho que você busca e que te agrada é aquele que apresenta o alto custo do discipulado ou o de baixo custo que só promete benesses materiais? Irmãos, tem um modo de pastorear que ele é muito bom para o pastor, só que ele é de baixo custo. E aí a gente poderia hoje estar investindo só em conquistar vocês. Eu só precisaria de uma ferramenta, essa aqui não, isso aqui é irrelevante. Eu só precisaria de uma ferramenta para me dar bem com vocês, só conquistá-los. E dar gargalhada, e rir, e comer com vocês, e agradar, e elogiar, e fazer tudo o que vocês querem. É o ministério mais tranquilo que existe. Mas ele é de baixo custo. Ele é de baixo custo. Com relação à vida cristã,
Você e eu devemos nos fazer essa pergunta. O que mais me agrada? É o evangelho que me exige ou o evangelho que só me promete benesses materiais? Quais são os pregadores da internet que eu mais gosto? Faça-se essa pergunta. O que mais você procura nas redes sociais, no livro? Pergunte-se. E você vai entender o que está no seu coração. Se é o desejo de encarar o custo de um discipulado sem anonimato ou um discipulado de baixo custo, baseado em coisas, em trocas. É um mercado religioso, é uma feira cristã a céu aberto. Senhor, eu vou, mas o que eu ganho? Uma vez me perguntaram, na tua igreja curam? Eu falei, não, de modo nenhum. Ah, quer dizer que Deus cura. Nossa igreja não. Deus, na hora que ele até ressuscita, se ele quiser. Agora, a gente mesmo não. Esse poder dele. Nós, segundo Paulo, somos apenas vasos de barro. Para a gente não esquecer da nossa fragilidade. Mas sabe, uma vez chegou um bancário em Amarante. A gente foi lá com toda a educação, o diácono, tudo bem, está chegando na cidade. Sua igreja tem estacionamento? Aí eu olhei assim, o pessoal coloca os carros aí, ó. Tem sala de crianças? Falei, tem. Posso olhar? Nessa hora eu já vi que eu não ia aturar aquilo ali. Eu falei, diácono X, acompanha bem aqui o... Então, ele não estava interessado em somar naquela igreja, ele queria só subtrair. O que vocês têm para mim e para minha família? Então, deixa eu olhar como é que é essas salas. Ali quase que o velho Adão, de irmão, vai lá, mostra lá, acompanha lá o nosso irmão aí e tal. É um negócio incrível esse espírito de clientelismo que as pessoas estão tendo. Não querem mais servir, elas querem ser servidas. A procura de Jesus era por comprometimento e não meramente por números. Isso aqui é incrível. E ao mesmo tempo é lindo. Então Jesus, ele não estava interessado em multidão que não tinha vida. Ele queria discípulos. É por isso que ele chamava às vezes um em particular, com toda a paciência, e instruía. Depois chamava outro e repreendia. Depois chamava 3 para orar com ele. Jesus estava ali moldando-os. Aquela multidão de gente interesseira não interessava Jesus. Aquela mulher pega em adultério, Jesus sabia da necessidade dela, ele foi lá. Então, a preocupação de Jesus no discipulado era por pessoas comprometidas com a sua pessoa, e não números. Meus irmãos, como as famílias da nossa igreja estão precisando de filhos mais parecidos com Jesus. Como os nossos casamentos estão precisando de esposos e esposas mais parecidos com Jesus, discipulados. Como a sociedade precisa de profissionais mais parecidos com Jesus. Não é de gente que está só tendo contato com a igreja, gente religiosa, é ativismo religioso. São de pessoas que sentam diariamente com Jesus, com o Espírito, com o Pai. E elas são moldadas, e elas confessam suas falhas, e elas choram, elas mudam, elas meditam nas Escrituras, elas levam isso para todas as dimensões da vida. Então, que haja mais em nós de Cristo do que da igreja. Porque a igreja é falha. A nossa igreja é falha, ela tem tradições, ela tem erros, ela tem equívocos. Mas o que predomine sobre nós seja Jesus. E não caracteres de uma denominação. Que o nosso grande prazer não seja falar, eu sou bleiano, eu sou cristão evangélico, eu tenho orgulho de ser batista. Que a gente diga, eu tenho orgulho de estar me parecendo mais e mais com Jesus, porque não há algo mais incrível a ser imitado do que o Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude e pela sua graça,
tudo isso que foi dito aqui é possível, para mim e para você. Tudo o que nós precisamos para sermos discípulos, não no anonimato, mas às claras, no meio dos verdadeiros discípulos de Jesus, diante da face de Jesus. Tudo o que nós precisamos, a graça de Deus nos oferece. Que Deus nos abençoe e faça de nós um corpo de discípulos que lhe glorifique dentro e fora das quatro paredes. Vamos orar. Soberano Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo louvor que nós tivemos agora há pouco. Por letras, ó Pai, tão profundas, que acabam, ó Deus, preparando e quebrantando o nosso coração para aquilo que vai ser pregado. Obrigado pela presença destes irmãos, ó Pai. Nós oramos aqui também por aqueles que estão trabalhando no dia de hoje. Que o Senhor os abençoe e dê a eles também a oportunidade de estarem à noite conosco. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão correndo risco iminente de perderem suas vidas, seja nas estradas, nos vícios, na violência, ó Deus, que nós vemos hoje no mundo. Guarde essas pessoas, ó Pai, e dê a elas a oportunidade, a ocasião e o coração para se arrependerem. Abençoe-nos, ó Deus, e faça com que esses dias neste local sejam dias de reflexão. Que no decorrer das horas nós possamos conversar uns com os outros e orar uns com os outros pelo nosso discipulado, para que não sejamos a imagem e semelhança da cristã evangélica, para que não sejamos, Senhor, a imagem e semelhança de uma denominação, mas para que sejamos a imagem e semelhança de Jesus, porque é o melhor modo de nós abençoarmos esta igreja e essa denominação. É Cristo sendo o grande centro discipulador das nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Pai, obrigado pelo privilégio que estamos tendo com este livro, com esta obra e na companhia, ó Pai, do Senhor. Nós assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Eu passo aqui a palavra à equipe de música, o Ministério de Música estará conduzindo a igreja com mais um cântico. E vamos, irmãos, entoar este louvor tendo em mente tudo o que está sendo pregado. Que o Senhor abençoe ricamente as nossas vidas. É isso. Vamos colocar de pé. Seguir a Cristo não é um caminho fácil. E o discipulado, ele nos exige renúncia, perseverança. E às vezes no meio do caminho a gente se cansa e às vezes fraquejamos. Mas nós não seguimos sozinhos. E temos uma boa notícia que Cristo, ele é soberano, eterno e ele não se cansa. E ele está com a gente todos os dias. Amém? Vamos louvar o Senhor?
Irmãos, mesmo sentados, vocês estarão orando junto comigo. Nós vamos encerrar este culto. E eu não tenho nenhum aviso. Se alguém tiver algum comunicado, quiser aproveitar a oportunidade, fique à vontade. Adriana, a gente vai encerrar. Eu vou estar passando a oportunidade para a Adriana. Se mais alguém tiver algum comunicado, só vem aqui à frente, tá bom? Ó Pai, muito obrigado pelo grande privilégio que a tua igreja possui. E tantas outras igrejas também possuem. De ter, ó Deus, o nosso único e suficiente mediador, Jesus Cristo. E por meio dele, nós oferecemos ao Senhor o culto com o desejo, Senhor, de que tu sejas glorificado, seja pela reverência dos teus servos, por aquilo que é cantado, por aquilo que é pregado. O que nós desejamos, ó Pai, é que o Senhor se alegre, que o Senhor aprove, que o Senhor esteja satisfeito com o que a tua igreja tem feito, ó Pai, na dependência do Espírito. Continue a nos auxiliar, Senhor. Continue a nos ajudar a refletir sobre a nossa vida pessoal, sobre o modo também de a nossa devoção pessoal influenciar o nosso próximo para o discipulado. Guarde a todos nós. Obrigado por tudo que temos recebido. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.